Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Didática 2. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. Então, vamos dar início ao módulo 1, que se chama Didática e Trabalho Docente. Neste módulo, nós temos duas unidades. Então, hoje nós vamos tratar da unidade 1, que trata dos saberes docentes, formação e prática pedagógica. O objetivo deste módulo 1 é estudar sobre a importância do papel do professor e os saberes necessários para a docência. Os tópicos que nós vamos discutir nesta aula: a didática e o trabalho docente, os saberes docentes, as tipologias dos saberes docentes e as características dos saberes docentes. Então, para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre o papel da didática e o trabalho docente. Então, essa disciplina, ela é fundamental para a atuação do professor, porque ela estuda o processo de ensino e de aprendizagem, envolvendo os objetivos, os conteúdos, os métodos, as formas de organização da aula, e também nós podemos falar a questão da avaliação. Então, nesse conjunto de conhecimentos, há a combinação, de vários fatores que criam essas condições e os modos de garantir aos alunos uma aprendizagem significativa. Então, a didática auxilia o professor na direção e na orientação das tarefas de ensino e aprendizagem. E com isso você vai adquirindo segurança profissional, porque você vai organizando as suas aulas, tendo em vista para que seus alunos aprendam melhor. A didática também, ela, com relação ao trabalho docente, o núcleo da atividade docente é a relação ativa do aluno com a matéria de estudo. Então, de modo geral, a gente pensa que o aluno tem que ocupar sempre essa posição ativa e o professor vai direcionar essa aprendizagem. Então, o processo de ensino, e eu sempre acrescento, ensino e aprendizagem, consiste nessa combinação entre o papel do professor que dirige a aprendizagem e essa atividade do aluno, que vai desenvolver essa atividade de forma autônoma e criativa. Então, o papel do professor, de modo geral também, é planejar todas as atividades, selecionar e organizar esses conteúdos, as tarefas, todas as atividades que vão incentivar o aluno para que ele estude, para que ele tenha interesse, para que ele aprenda. Então, o professor dirige todas as atividades relacionadas com a aprendizagem dos alunos. E sempre a ideia que nós pensamos hoje numa escola, adequada ao século XXI, é que os alunos tenham esse papel de sujeitos ativos na sua própria aprendizagem. Então, quando a gente fala sobre a questão do trabalho docente, eu sempre gosto de trazer o Tardif Lessard, que tem um livro que trata sobre esse assunto, sobre o ofício de professor. Então, colocam essa atividade docente como atividade profissional, isso é muito importante, o professor como profissional, uma atividade complexa e de alto nível, que exige vários tipos de conhecimentos e competências, e que envolve vários campos do saber. Então, o trabalho docente envolve conhecimento sobre a cultura geral, conhecimentos das disciplinas, a psicopedagogia didática, conhecimento sobre os alunos, suas capacidades cognitivas, seu nível de desenvolvimento, suas dificuldades, também sobre o ambiente familiar e sociocultural desses alunos, sobre o sistema escolar e as suas finalidades, sobre as diversas matérias que ele vai lecionar durante o ano, também sobre as novas tecnologias de informação e comunicação que podem ser usadas na sala de aula e também sobre a habilidade de gestão de classe e também as relações humanas. Como vocês podem ver, é um conjunto de inúmeros tipos de conhecimento. Para dominar esse conjunto de conhecimentos, exige-se a profissionalização desse professor. E aqui nós temos alguns desafios também que são colocados diante do trabalho docente. Então, nós colocamos esses desafios que são enfrentados principalmente quando a gente trabalha em escolas públicas. Por exemplo, a intensificação do trabalho docente e os novos desafios. Então, com relação ao trabalho docente e os novos desafios, eu coloco alguns elementos para nós refletirmos sobre
a função do professor hoje na sociedade, na escola. Então, o primeiro ponto é essa intensificação do trabalho docente. Então, há uma percepção, e ela é concreta, de que o trabalho do professor cada vez mais tem intensificado e também se tornou complexo. O tempo de trabalho também, as tarefas docentes, elas também teve um aumento, porque não reside mais no fato do professor ensinar, ler e escrever, mas ele ocupa também outras funções dentro da escola. As prioridades também para a escola, elas são fixadas do exterior da escola. Muitas vezes as pessoas que estão dentro da escola, no chão da escola, elas não decidem aquilo que será feito na escola. Então, há sempre uma interferência externa, uma cobrança de agentes externos, da sociedade, da família, de outros setores. Tudo isso vai causando um sentimento de mal-estar, né? Que as condições de trabalho também se tornam difíceis e os professores têm que lidar tanto com as questões internas em manejo de sala de aula, de relacionamento com os alunos, mas também com o relacionamento com a sociedade. E também tudo isso ele vai mostrando sobre a necessidade de sempre desenvolver a formação e o desenvolvimento profissional dos professores para reforçar essa profissionalidade, porque muitas vezes somente a formação inicial ela não é suficiente para que o professor saia apto para enfrentar a realidade de uma escola. Então, sempre é necessário falar sobre essa formação do professor se estender durante também a sua atuação docente. Outro ponto, que nós já falamos um pouquinho, é a diversificação das funções do professor. Então, hoje, além de você ser um bom professor, de trabalhar o conteúdo, você tem que construir também a sua legitimidade. Então, você tem que buscar, né, sempre se mobilizar para os estudos, né? Você precisa sempre estar buscando complementar a sua formação com cursos de especialização, formação continuada, porque as demandas que surgem para a educação estão sempre novas e sempre é necessário se manter nesse processo de aprendizado constante. E o trabalho do professor, como nós já falamos no início, né, amparados em Tardif, que não envolve apenas as questões relacionadas com o ambiente da sala de aula, com a aprendizagem de técnicas ou de procedimentos, né? São várias funções que são atribuídas, né, por agência de formação, por associações profissionais e pelo próprio Estado. Então, sempre vão surgindo novas demandas para o trabalho docente. E também, uma escola hoje que se tornou cada vez mais complexa, com alunos com a diversidade muito grande que existe, então tem que administrar tanto as questões pedagógicas, como também microconflitos que surgem na escola, porque hoje, como eu disse, a escola é cada vez mais heterogênea, então necessita também do professor saber administrar, trabalhar com a questão do desinteresse, da evasão, da repetência, da indisciplina na sala de aula. Outro ponto que é muito importante como um desafio para os dias atuais é o desenvolvimento profissional do magistério e a efetividade do ensino. Então, cada vez mais tem que se buscado essa profissionalização do professor e a exigência de professores de melhor qualidade. Então, esse é um assunto que tem sempre vem à tona, porque o professor tem sido cobrado cada vez mais sobre a eficácia do seu trabalho, sobre os resultados, inclusive esses resultados de avaliações externas, que o professor precisa sempre estar respondendo, né, e praticamente cria-se um ranking das escolas que têm um melhor rendimento, outras que não têm. Então, tudo isso vai demandar também essa necessidade do professor cada vez mais estar profissionalizado. E dentro desse aspecto são colocados 3 desafios. Então, o primeiro é a questão da universidade colocar em atenção essas perspectivas diferenciadas de desenvolvimento profissional dos docentes e da melhoria das escolas. Então, a função da universidade é preparar esses professores. Então, sempre buscar como sempre melhorar esse desempenho do professor. Um segundo ponto também, os professores, eles também participarem dessas políticas de avaliação de resultados, que muitas vezes os alunos e os próprios professores são avaliados por agentes externos e o próprio professor ele não participa desse processo. E também as pesquisas sempre enfatizam esses métodos quantitativos e muitas vezes não se olha a realidade
aplicabilidade, os porquês, né? Não se baseia em métodos qualitativos que realmente mostram aquilo que acontece ali na escola. E como nós já falamos também, baseados em Tardif, que são colocadas novas exigências para o professor. Então, o professor pode se tornar enfermeiro, psicólogo, assistente social, né? Tem aquela ideia do tio, da tia. Então, são demandas que o professor às vezes fica perdido. Então, contribuem também para esse sentimento de perda de identidade profissional, né? De que ensinar, às vezes, não é mais importante, porque ele sempre vai se recorrendo a esses atributos pessoais. Ele precisa ser uma pessoa que, além de ensinar a ler e escrever, precisa recorrer a outras funções. E outro ponto também que é trazido por Leles é o mal-estar profissional, né? Então, nós vimos essa questão já antes da pandemia, e depois da pandemia nós vimos assim isso aumentar. Então, o problema da sobrecarga de trabalho, que gera um conjunto de fatores, gera até o adoecimento do professor, o esgotamento, né, que traz um exemplo que é a síndrome de burnout, cada vez mais tem atingido os professores, e as dificuldades de acesso à atualização profissional, porque muitas vezes o professor exige-se dele que ele tenha essa formação adequada cada vez mais, mas não se oferece esses meios, então ele tem que recorrer a essa formação, né, por conta própria, e não o Estado ou as escolas promoverem essa formação. E nós refletimos também nesse primeiro módulo, né, nessa unidade 1, sobre o tornar-se professor. O que é tornar-se professor? Então, esse processo requer habilidades e domínios para executar determinadas funções, tomar decisões e agir em prol do que a profissão exige. Então, a gente vai adquirindo essas habilidades, e vai dominando essas habilidades e conhecimentos. Também é um processo de construção de saberes. Depois eu vou falar um pouquinho a diferença de saberes e conhecimentos, porque precisa realmente dessa construção de saberes, que elas vão sendo ali permeadas por relações socioculturais do ser humano, né? Tendo como destaque, no caso do professor, a sua formação inicial para a docência. Então, a gente inicia na formação inicial, mas eu sempre falo que é um processo contínuo, que você não para quando você termina a graduação. E durante a formação inicial, o futuro professor vai construindo a sua identidade profissional, né, que sofre influências diversas, e ele vai sempre ressignificando o que é ser professor. Cada professor, ele vai tendo a ideia, né, de o que é ser professor. E também é um processo coletivo, que você vai vivenciando, né, de forma social e resultando em mudanças individuais. Então, é sempre importante também que durante esse tornar-se professor, você se coloque em contato com outras pessoas que também estão construindo essa profissionalidade docente, estão construindo todo esse significado, para que você também perceba essas mudanças individuais. E quando a gente fala em tornar-se professores, nós sempre nos remetemos aos saberes docentes, né? Então, durante ali a sua formação e para desenvolver o seu trabalho, o professor necessita adquirir saberes que se iniciam na sua formação inicial e eu falo que até o final da carreira, até na nossa aposentadoria, nós estamos assim aprendendo. Então, é um processo de formação inicial e continuada, um processo contínuo. E quando nós falamos nesse assunto, eu sempre trago alguns autores que tratam dessa categoria saber docente. Se vocês procurarem no Google Acadêmico, por exemplo, vocês vão ver uma infinidade de trabalhos que tratam da questão do saber docente. Então, essa categoria saber docente, ela busca dar conta dessa complexidade e especificidade do saber, que é construído no e para o exercício da atividade docente e da profissão. Então, tem alguns autores que são famosos nessa área. Um deles, que é, na verdade, que influenciou, né, bastante as pesquisas no Brasil, é o Tardif. Ele tem alguns materiais que ele elaborou com outros autores e tem também alguns materiais que ele elaborou sozinho. O Perrenot, o Schoen, Schumann, Borges e Fiorentini. Borges, por exemplo, fez vários trabalhos decorrentes das pesquisas de Tardif. Então, é interessante se vocês tiverem interesse para se aprofundar nesse conhecimento. E o que seria esse saber docente? Então, é um saber plural, né? Formado pelo amálgama mais ou menos coerente de saberes que são oriundos da formação profissional, dos saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Então, esse amálgama seria uma massa, um conjunto de vários tipos de conhecimentos e saberes. Então, nós temos também as tipologias desses saberes docentes. Então, de acordo com esse conceito trazido por Tardif,
DIF, nós temos os saberes da formação profissional. Então, geralmente, são os saberes que nós aprendemos na graduação. Então, são provenientes das ciências da educação e da ideologia. Então, se vocês observam que durante o curso nós aprendemos várias disciplinas que vão amparando, embasando ali a nossa formação. Então, são saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, né? E geralmente na formação inicial. Temos também os saberes disciplinares, que já tratam dos diversos campos de conhecimento ou disciplinar. Então, se você aprende saberes específicos das disciplinas que vocês vão ministrar, matemática, geografia, história, por exemplo. Os saberes curriculares, eles correspondem aos discursos, aos objetivos, aos conteúdos e os métodos da instituição em que o professor atua. Então, nós temos o projeto político-pedagógico da escola, o programa da disciplina, o livro didático, a apostila, o conteúdo programático. Então, todo esse material forma os saberes curriculares. E os saberes experienciais ou práticos, também chamados de saberes da experiência, esses são desenvolvidos pelos professores no exercício das suas funções e na prática da sua profissão. Então, no dia a dia da sala de aula, né, com as atividades que você faz, que você percebe se deram certo ou não, então você vai validando aquele conhecimento. Então, esses saberes experienciais são frutos da sua experiência e vão sendo validados por ela. Se você fez uma atividade, fez um projeto, aquilo foi dando certo, você vai replicando aquilo. Se aquilo não saiu do jeito que você queria, você vai pensando em novas alternativas para melhorar aquela prática. Então, sempre se apresentam esses saberes aí em forma de hábitos ou habilidade, o saber fazer, né, no dia a dia, você fazer, desenvolver aquela atividade, e também do saber ser. O saber ser envolve as atitudes do professor, né? Não é só você fazer ali, você tem todas as atitudes com relação ao aluno, à escola, à profissão do professor. E nós temos também as características dos saberes docentes. Então, quais seriam essas características? Esses saberes docentes, né, como eles provêm de várias fontes e eles também são um conjunto de vários tipos de saberes, então eles são heterogêneos, compostos e plurais. Então, nós temos diversas fontes que se originam esses saberes. Inclusive, nós, né, nós que nos tornamos professores, aprendemos a nossa profissão desde quando nós somos alunos. Então, nós já olhamos, observamos ali como são os nossos professores, quais que servem de inspiração, de exemplo. Então, esses saberes, eles compreendem saberes dos conteúdos, os pedagógicos, curriculares, científicos e os saberes a ensinar. E abarcam também essas pré-concepções que nós temos sobre o ensino. Então, aquilo que a gente vai aprendendo durante a nossa formação como alunos ou futuros docentes, nós também vamos levar depois para a nossa sala de aula. E esses saberes, eles são utilizados e vão se desenvolvendo no âmbito de uma carreira. Então, não é de uma hora para outra que você vai ter uma experiência, que você vai saber fazer aquilo do jeito adequado. Você vai aprendendo a profissão. Inclusive, tem autores que falam sobre a aprendizagem da docência. Então, esses saberes são adquiridos no e com o tempo. São abertos, porque você vai incorporando ali, durante o seu processo, né, de socialização, vários tipos de conhecimento. Vai remodelando aqueles saberes, aqueles conhecimentos. Você fazia de um jeito, você viu que tem um exemplo que outras pessoas fazem de outro jeito, você vai mudando a sua forma de trabalhar, vai se adequando, vai se profissionalizando na sua profissão. Esses saberes também abrangem a gestão da classe e a gestão dos conteúdos. Então, hoje a gestão da classe é organizar a turma, como você vai fazer as atividades, e os conteúdos também, como você vai organizar, como você vai trabalhar, quais metodologias você vai utilizar, e incorporam também ideologias pedagógicas e educacionais. Nós temos várias correntes de pensamento na educação que você também pode incorporar. Algumas são obrigatórias, outros o professor vai escolhendo quais que ele vai incorporar na sua prática. E eles começam a ser adquiridos no período de escolarização e se estende por todo o exercício da profissão. Então, a gente diz que nós estamos aprendendo, nós somos seres inconclusos, assim como diria Paulo Freire, que vamos aprendendo a nossa profissão até o fim da nossa carreira. E são integrados também ao trabalho docente das mais variadas formas. Então, como que nós vamos integrando esses saberes no nosso trabalho? No convívio com colegas durante a formação inicial, por isso que é muito importante se colocar em contato com outras pessoas, a socialização dos professores
professores na instituição, né, os professores ali na hora da hora atividade, em alguma formação na escola. Outro ponto, visando a resolução de problemas práticos do cotidiano, no dia a dia ali, você vai resolvendo aquilo, e também como resultado da experiência profissional do docente. Se vocês lerem o material do Tardif, inclusive está lá para leitura obrigatória, ele dá muita importância para a experiência profissional e para os saberes da experiência. E só para a gente, assim, deixar claro, para vocês entenderem a diferença entre saber e conhecimento. Então, a ideia de saber docente é a ideia de um saber, né, um modo de conhecer, é um saber mais dinâmico, menos sistematizado ou rigoroso. É um conhecimento que você vai adquirindo ali na sua prática, né? E ele também se articula a outras formas de saber e fazer relativos à prática. Então, não tem uma norma específica para você validar esses saberes. Então, você vai organizando esses saberes, cada professor, de acordo com a sua vivência, com a sua história, com a sua experiência, ele vai construindo os seus saberes. Então, não posso comparar os meus saberes com outro professor, porque cada professor vai adquirindo e vai mobilizando e vai construindo esses saberes ao longo da sua exercício da sua profissão. E outra ideia é conhecimento. O conhecimento, ao contrário do saber, ele é mais ligado à academia, à universidade. Ele é ligado a essa produção científica e sistematizada historicamente com regras mais rigorosas de validação, tradicionalmente aceitas pela academia. Então, quando você vai para a universidade aprender sobre didática, história da educação, você está, né, adquirindo conhecimentos, que eles são conhecimentos mais sistematizados. E os saberes você vai construindo no seu dia a dia. Você aprende alguns saberes, mas você vai validando e mobilizando eles no seu dia a dia de atuação profissional. Então, essas são as referências, caso vocês queiram consultar algum material. Muito obrigado e até a próxima unidade.